Meu irmão, 1 Reis, capítulo 13, versículo de 11 a 34. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhes seu pai: por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade, onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram, então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar, e colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: meu irmão. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Meu irmão, do reino de Judá veio um homem de Deus a Betel, como se chama nos dias no reino das 10 tribos de Israel. Da sua biografia nada nos é dito, nem sequer o seu nome nos foi revelado. Ele ficou pertencendo ao número daqueles
que, tendo começado auspiciosamente, tiveram um fim bem inglório. A sua missão era clara: condenar a idolatria de Jeroboão, este rei revolucionário que no momento oportuno soube separar as 10 tribos do norte das 2 tribos do sul. Julgou por bem e como medida política estabelecer nos seus domínios o centro religioso do seu povo, procurando assim impedir os seus súditos de irem a Jerusalém para adorar e celebrar as festas religiosas. Pelo que, mandando fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, proclamando ao povo: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 1 Reis 12, versículos 28 e 29. Talvez Jeroboão tivesse concebido a ideia no exílio, onde teve ocasião de ver e admirar a Ísis do Egito. O certo é que ele fez pecar a Israel. O pecado deste rei faz-nos lembrar de como, não obstante os prodígios e maravilhas que Deus operara entre eles, os israelitas cometeram o mesmo grande pecado quando, na península do Sinai, pediram a Arão, homem de pouca fé, que lhes fizesse deuses de ouro que fossem adiante deles, idolatria que traziam sem dúvida do país dos faraós. A nação que Deus queria que fosse separada dos outros povos da terra persistia em ser igual às demais nações. 1 Samuel 8:20. Povo obstinado. Deuteronômio 9, versículo 13. Deus nos separou do mundo. João 17, versículo 14. Não nos confundamos, portanto, com os costumes deste mundo. Tanto num como no outro caso, se atribui aos ídolos a libertação histórica e milagrosa de Israel da terra da servidão, o Egito. O homem está sempre pronto a roubar a glória do Senhor, atribuindo a razões estranhas a obra de Deus. É-lhe mais agradável à vista honrar antes a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O pecado de Jeroboão era abominável, transgressão do primeiro e do segundo mandamento da lei de Deus. Escolha de sacerdotes no meio do povo e falta de confiança na palavra do Senhor, que havia prometido dar-lhe o reino. Foi a sua idolatria, o seu pecado, que o homem de Deus veio propositadamente condenar. Podemos bem imaginar como ele teria vindo de qualquer aldeia, cidade ou, quem sabe, mesmo de Jerusalém, em Judá. Nada nos autoriza a duvidar da sua coragem, do seu zelo e poder como profeta. Basta ter em conta do modo decidido, destemido e arrojado como se apresentou perante o rei idólatra. O calor, o cansaço ou a fadiga não o terão distraído durante a jornada. Vai em missão de Deus, leva a palavra do Senhor para a frente, pois sem temer. Mas eis que chega a Betel, junto do altar da idolatria, onde se acha o monarca. Com voz segura e autorizada clama: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 1 Reis 13, versículo 2. 300 anos mais tarde, cumpria-se essa profecia com uma precisão tal que os nossos corações impressionados recordam as palavras do Senhor. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O reino das 10 tribos de Israel, que fora fundado por Jeroboão, tinha desaparecido. Os seus habitantes haviam sido deportados por Sargão da Assíria. 2 Reis 17, versículo 6. E Josias, rei de Judá, levava as suas reformas até Samaria e Betel. Os ossos dos sacerdotes idólatras foram então espalhados e consumidos nesse altar, como predisse o homem de Deus em 2 Reis, capítulo 23, versículos 15 e 16.
Naquele mesmo instante, o rei, encolerizado, encontra o homem de Deus. Estendeu a mão procurando agarrá-lo, ao mesmo tempo que dava ordem para que o prendessem. A sua mão, porém, ficou logo atacada de lepra, de tal modo que não podia trazer para si, porque não estava em si aproveitá-la, a maior oportunidade da sua vida. Fosse ele grande de coração e alma, como era robusto o seu físico. E esta seria a ocasião de se arrepender do pecado e voltar para Deus. Mas não. Estava decidido a praticar o mal. Falo-á até o fim. Para aquele que permanecer no pecado, não abundará a graça de Deus. Mas Deus se agrada de um coração humilde e contrito. Ora diante do Senhor teu Deus e roga por mim, que a minha mão se restitua. 1 Reis 13, versículo 6. Implorava o rei teu Deus. Foi esta mesma expressão que Dario o Medo, rei dos caldeus, empregou quando Daniel era lançado na cova dos leões. O teu Deus, disse ele, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. Ó, que o homem do mundo possa ver e constatar em nós o poder do Senhor nosso Deus. Em resposta à oração do profeta, foi-lhe a mão prontamente restaurada. O poder de Deus está ali patente. A cinza do altar espalhou-se pelo chão, precisamente como dissera o homem de Deus, em sinal de que o Senhor falava por ele. A sua mão foi-lhe sarada rapidamente, quanto for atacada de lepra. Não obstante a tudo isso, o fundador do reino das 10 tribos de Israel não mostrou nenhum sinal de contrição. 1 Reis 13:33. Vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente, diz ele, com interesse reservado ao homem de Deus. Nada disso, ele não receberá coisa alguma, nem pão comerá, nem água beberá nesta cidade idólatra. 9 séculos mais tarde, diria ainda uma mulher de Samaria ao Senhor, à beira do poço de Jacó: nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E parte no seu humilde jumento, esse homem de Deus, cumpriu a sua missão, não se deixou contaminar. E ele agora, de regresso, com a alma em paz e o coração satisfeito pelo dever cumprido. Para trás ficou Betel e um povo de dura cerviz, que pouco aproveitou da história sagrada deste lugar. Jacó, quando fugia de seu irmão Esaú, passou aqui uma noite. Teve então por cabeceira uma pedra, e teve também uma visão de Deus. Uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava em cima da escada. Despertando, disse: o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E mudou o antigo nome de Luz para o nome de Betel, casa de Deus. Gênesis 28, versículo 16 a 19. Quando mais tarde, já casado, voltava de Padã Arã, Deus lhe apareceu ali novamente, em Gênesis 35, versículos 9 e 10, mudando seu nome de Jacó para o de Israel. Esse lugar de tão gratas recordações históricas fica doravante convertido em centro de atividade dos sacerdotes idólatras, culto de demônios. Chega afinal a um lugar aprazível e decide descansar um pouco à sombra de um carvalho. A fome ou a sede não apoquentam este servo bom e fiel. Mas em Betel morava um profeta já idoso. Um dos seus filhos tivera ocasião de presenciar o que se havia passado com o rei junto do altar. Correndo à casa onde seu pai se encontrava, contou-lhe tudo. Ao seu espírito ocorreu logo uma ideia: agradar ao rei, procurando atrair o homem de Deus novamente para a cidade, onde talvez fosse possível ao monarca prendê-lo, ordenando que lhe preparassem depressa o jumento e, montando no animal,
Ei-lo que segue pelo caminho tomado pelo profeta de Judá. Cavalga quanto as forças do animal o permitem. O seu fim é o engano e o seu argumento a mentira. 1 Reis 13, versículo 18. Ao deparar com o homem de Deus sentado à sombra do carvalho, pergunta-lhe: És tu, ó homem de Deus, que vieste de Judá? Ao que o outro responde: Eu sou. Então vem comigo à casa e come pão. Mais uma vez, o homem de Deus tem de repetir as mesmas palavras que dissera ao rei. Não pode voltar com ele nem aceitar coisa alguma, porque foram essas as instruções da palavra do Senhor. Ali não comerá pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. 1 Reis 13, versículo 17. Mas ele tem fome e sede. O calor é muito, Satanás sabia disso. Portanto, quem melhor para mandar em seu serviço do que este velho que, havendo sido servo do Senhor, fora talvez devido ao pecado e à infidelidade reprovado? 1 Coríntios 9, versículo 27. Foi no deserto, só depois de passados 40 dias e 40 noites, quando o Senhor teve fome, que Satanás, aproveitando-se dessa circunstância, lhe disse: Manda que essas pedras se tornem pães. Mateus 4, versículo 2. Se andarmos em comunhão com Deus, na dependência do Espírito Santo, tenhamos a certeza de que o diabo há de procurar achar em nós o ponto fraco e, no momento oportuno, diligenciará induzir-nos à desobediência à palavra de Deus. Daí a necessidade de vigiar e orar a todo tempo e em toda parte. O mensageiro da mentira insiste. Também ele é profeta, afirma. E um anjo lhe falara pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. 1 Reis 13, versículo 18. O homem de Deus acredita na mentira e tudo lhe parece tão natural que, montando o seu jumento, volta para trás. A desobediência à palavra do Senhor consumara-se. Tivesse ele sido fiel até o fim, e o seu destino teria sido outro bem diferente. Estando os dois à mesa, havendo-se já saciado, a palavra do Senhor veio desta vez de fato ao profeta velho, que o fizera voltar, para que clamasse contra ele, dizendo: Porquanto foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 1 Reis 13, 21 e 22. A desobediência à palavra de Deus deve ser uma coisa terrível. Foi por falta de fé e por desobediência à palavra do Senhor que Saul perdeu o reino. Foi pela mesma causa que a nação de Israel marcou o passo em Cádiz, quando, não entrando na terra prometida, senão 38 anos mais tarde. Negligenciando a palavra do Senhor, Moisés, irado e falando ao povo, em vez de falar à rocha, bateu 2 vezes nesta em vez de uma só, e não entrou na terra de Canaã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, nos diz no Salmo 95, versículos 7 e 8. E agora, com a alma triste e o espírito abatido, e ante a perspectiva de um futuro incerto, o homem de Deus, com a consciência atribulada, monta novamente o jumento e retoma o seu caminho. Um leão então sai-lhe ao caminho e mata-o. Os homens que vinham para Betel depararam então com um quadro e relataram-no na cidade. A notícia chega aos ouvidos do velho profeta que, agora com a consciência do mal causado ao servo de Deus, volta a montar o seu jumento, toma o caminho do homem de Deus e encontra-o tal qual lhe haviam contado. Mas que caso extraordinário! O leão não tragara o cadáver, ou qual seria inofensivo.
Tampouco lhe fizera mal a ele ao vê-lo levantar o cadáver e pô-lo em cima do jumento. Lembremo-nos de que Deus pode servir-se de um jumento, como no caso de Balaão, pondo até palavras na sua boca. Números capítulo 22, versículos 28 e 29. Ou ainda de um leão, como no presente caso do homem de Deus. De um peixe, como no caso do profeta Gênesis. Ou de um proscrito, como no caso do profeta já velho, quando as circunstâncias o exigirem. Sepultando o cadáver do homem de Deus no seu próprio sepulcro e dando disposições a seus filhos para que após a sua morte fosse sepultado ao seu lado, pranteou-o juntamente com os outros, chorando e dizendo: Ah, meu irmão, FHS.